Olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando o segundo encontro, né, de formação de mentores. Aproveitem muito esse momento com o Paulo. É o seu segundo de três encontros e, né, saibam que a dedicação e o empenho de vocês, né, que definem o sucesso desse programa. Né? Um excelente dia. Muito bem, obrigado, Júlio. Então vamos dar início aqui ao nosso segundo encontro. Eu preparei aqui uma apresentação e, devido às agendas, né, a gente acabou fazendo o encontro dia 19 de junho. A gente ainda tinha esperança do Hexa e hoje já estamos aqui no dia 15 de julho. Então, por esse motivo, eu preparei uma agenda que a gente vai investir uns 5 minutos só para relembrar o encontro passado, enfim, mas acredito que vai ser bem prático e espero poder contribuir aí para o exercício de vocês. Então, sejam todas e todas muito bem-vindos para o nosso encontro. E a ideia aqui é a gente falar do nosso projeto de mentoria, turma número 6, né? Então, caneta e papel na mão ali para você poder estar atento às anotações. Esse material em PDF todo depois será disponibilizado junto com a gravação. E as nossas recomendações básicas, né? O microfone fechado, você pode usar o chat, se possível, deixe a câmera ligada, né? Para a gente poder trocar. A gente vai ter um pequeno intervalo aí de 10 minutos. A gente deve encerrar às 11h30, 2h30. Todo o material será disponibilizado e vamos em frente. Então, sempre lembrando, né, que essa ideia do mentor, o Adam Grant, nesse livro Potencial Oculto, ele traz exatamente essa busca, né, de criar conexão, de trazer a sua experiência, mas também de ter familiaridade, né? Como é que a gente faz esse mix aí dentro do nosso processo de mentoria. Então, nosso objetivo é apoiá-los, né, em habilidades e competências para que vocês possam ser mentores eficazes. É uma formação que tem início, tem meio, mas não tem fim. Né? É um processo de melhoria contínua, né? Ou seja, que você possa inspirar e guiar melhor as pessoas e fortalecer uma cultura de aprendizado, de desenvolvimento dentro da AF. Então, como mentoria é um esporte de contato, vamos só olhar aqui a nossa trilha, né? Então, a gente iniciou dia 19 de junho, aí nós tivemos uns ajustes nas agendas, agora a gente pega um embalo, hoje, dia 15 de julho, e depois, dia 23 de julho, que é a próxima quinta-feira, aí no período da tarde. Essa aqui foi a turma do nosso primeiro encontro. Então, você está vendo aqui, ó, a Daiane está aí, a Fernanda, o Felipe estava ali, Mariela, Rita, Bruna. Então, alguns que saíram mais cedo, mas grande parte de vocês está aí de volta. Então, no primeiro módulo, a gente exatamente falou sobre os fundamentos da mentoria. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente trabalhou com ela nesse primeiro momento. E as etapas foi um exercício que eu deixei para vocês construírem, e a gente vai fazer um exercício desse daqui a pouquinho, entendendo cada uma das 4 etapas, que perguntas você pode fazer, como você pode explorar. Então, no dia de hoje, vamos explorar o processo da mentoria, o alinhamento, a exploração, a reflexão e os próximos passos. E um estudo de caso eu vou deixar aqui com vocês, muito legal, para que vocês possam se preparar para a semana que vem. E aí, no próximo encontro, a ideia é que vocês possam entender como a liderança, né, ocupa esse espaço de mentor e você sair com algumas recomendações para a sua primeira sessão de mentoria. Olha, não tem milagre, né? Não é só você vir fazer o curso aqui e de uma hora para outra você vira um bom mentor, né? Tem uma prática aí no meio. E a nossa prática, ela acontece entre os encontros. A gente deixou esses 2 exercícios para vocês. Um era esse questionário, que a gente vai agora usar uma metodologia aqui, né? Uma gamificação aqui, para ver como é que você entendeu onde usar cada uma dessas perguntas em cada uma das 4 etapas. E o segundo exercício era a partir desse livro, que uma das participantes até já está com esse livro presencial aí com ela, físico, né? A gente pediu para que você escolhesse uma dessas 7 perguntas e você identificasse 3 conceitos no capítulo, 2 dicas e uma frase. Então, são as 2 atividades que a gente vai colocar. Então, exatamente para que a gente possa ter esse movimento aqui, eu vou colocar aqui na tela agora o link de um Mentimeter, que é uma ferramenta muito legal, que ela nos ajuda a você poder interagir e também eu tenho uma ideia de como você conseguiu se preparar para esse nosso encontro. Eu vou colocar no chat
o link e também vou colocar aqui na tela onde você pode usar o seu QR Code aí para que você possa... Júnior, deixa aí. Isso, perfeito. Então, qual é o meu convite aqui para você agora? Entre no QR Code ou use o link que eu coloquei aqui no chat e você conseguiu responder o questionário? Só para eu poder fazer o meu ajuste aqui, né? Nesse momento, nós temos 15 participantes na aula, então, se todo mundo puder participar, muito legal. Você conseguiu escolher uma das 7 perguntas do livro, Faça do Coach um Hábito, leu o capítulo, trouxe aí 3 conceitos, 2 dicas e uma frase, né, para que você possa explorar esse capítulo. E o último é se você esteve aqui no nosso primeiro encontro desse programa no dia 19 de junho. Então, enquanto eu pego aqui a minha água, o meu convite é para que você, usando ou o link ou o QR Code, você responda aí como você percebeu. Olha aí, ó, já começamos bem, 10, 9 e 10, muito bom. Então, e se você não conseguiu ler, não tem problema, a gente vai acolher todo mundo aqui, não tem erro. Um ponto que é legal também, né? Se você não leu o livro, você vai poder na hora escolher uma aí e vamos ver a turma como é que colabora com isso, né? E um outro ponto também é que as etapas, se você não conseguiu fazer, a gente vai fazer um exercício que vai ficar mais desafiador para você, mas tranquilamente você consegue participar. Então, olha, já temos 12 dos 18 participantes que responderam. Eu vou dar mais um tempinho aqui só para garantir todas as respostas e eu vou seguir em frente. Então, veja, a gente vai ter um bom desafio aí durante o nosso encontro de hoje, pelo histórico que vocês trouxeram aqui, as etapas e o livro, a gente vai por um caminho onde a gente vai informar e a gente também vai colocá-lo em algumas situações ali para você poder explorar dentro do nosso modelo, ok? Então, vamos em frente. Então, com base na nossa aula de hoje, né, onde a gente vai falar sobre, só trazer aqui para você, ó. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de mentoria, né? Ou seja, como é que a gente pode identificar cada uma das 4 etapas e como isso está vinculado à condução que você vai ter durante o curso, durante a sua mentoria. Peço que você escreva no seu caderno, no seu material, qual é a sua intenção para esse nosso encontro de hoje, com base nessa agenda que eu acabei de colocar aqui, que vai ser o nosso bate-papo. Então, escreva em algum lugar, que é uma prática importante, né? A intenção do aprendizado. Então, em algum espaço aí do seu material, qual é a sua intenção de aprendizado para esse nosso encontro de hoje? Que nós vamos falar sobre o processo de mentoria. Muito bem. Então, qual é a ideia agora? Eu vou fazer um pequeno resgate durante a minha previsão aí são 10 minutos, trazendo o que a gente trabalhou no primeiro encontro. E tem uma pergunta que eu coloquei aqui para vocês, que é o seguinte. Então, com base na experiência do primeiro encontro, o que você viu, ouviu ou observou durante o primeiro encontro? Se você esteve no primeiro encontro, que boa parte de vocês aqui estiveram, excelente. Se você precisou sair antes, tal, tá valendo. O ponto principal aqui é você lembra de um programa que era da TV Cultura de São Paulo, né? Senta que lá vem a história. Então é um pouco por aí, né? O meu objetivo aqui é trazer alguns movimentos que nós fizemos no nosso primeiro encontro para que você possa anotar. E fique atento a essa pergunta. O que você viu, ouviu ou observou durante o primeiro encontro?
Eu volto com essa pergunta daqui a pouquinho. Muito bem. Então, o nosso primeiro encontro, a gente iniciou trazendo um pouco da sua experiência profissional, como líder, com você também dentro do impacto dos seus liderados diretos, né? E uma frase para você completar com uma palavra. Então, no dia, nós tivemos 24 participantes, então a gente vê aí que boa parte de vocês já tem aí um bom tempo de experiência profissional, a maior parte de vocês acima de 26 anos, né, dos participantes que responderam. E quando a gente vai para a experiência em liderar, o ponto focal aí são experiências de 11 a 15 anos de experiência. Então, isso é legal, que a mentoria, ela apoia o seu processo também como líder, né? Você acaba ganhando mais recursos para atuar dentro da tua responsabilidade como líder. E essa foi a última pergunta do ponto de vista de classificação. Quantos liderados diretos você tem? Então, a gente viu aí que boa parte de vocês aí está entre 4 e 6 liderados. E aqui foi a frase que a gente pediu para você completar. O sucesso de um líder é ter, e várias dessas palavras vieram. E eu quero ver aqui, você que veio no encontro passado, você pode completar a frase para mim, porque não, essas aqui são caminhos. Mas tem uma palavra que é a frase correta, e é uma frase correta mesmo. Alguém pode me ajudar aqui no microfone? O sucesso de um líder é ter Sucessores. sucessores. Muito bem, legal. Então, esse é o conceito, né? A mentoria, ela vai apoiar o teu repertório em desenvolver pessoas e apoiar a sucessão. Não necessariamente para a sua cadeira, mas dentro de uma empresa como a Afia, né? Você tem aí várias possibilidades de crescimento, você tem expansão, você tem outros sites, então isso sempre pode colaborar para esse processo. Bem, a gente iniciou a nossa atividade em seguida recebendo a Eliana e o Edson, onde eles puderam participar de uma atividade chamada Fishbowl, como se fosse um aquário, né? E a atividade aconteceu da seguinte maneira: havia uma pergunta, quais as dores, as delícias e as surpresas da mentoria, e a gente teve uma sequência. Eles falavam 10 minutos, aí vocês iam para salas de bate-papo, pensavam em perguntas que vocês gostariam de fazer para eles, e depois vocês faziam as perguntas no chat. Aqui está a turma recebendo aqui a Eliana e o Edson, que estavam aqui com a gente, né, no nosso encontro. E aqui, esse material já foi divulgado para vocês. Foram as 15 perguntas que vocês fizeram para eles, e a gente conseguiu depois, usando a IA, né, identificar 5 grandes categorias de perguntas que vocês acabaram formulando. Perguntas de papel, de contribuição e de dinâmica das sessões, que até ajudaram no meu planejamento. O perfil e engajamento do mentorado, que é uma parte fundamental, o seu limite de atuação, alguns vieses, né, algumas fronteiras profissionais, também falamos de diversidade, e a última categoria, impactos e aprendizados e erros comuns na face, né, na atuação como mentor. E aí a gente fez um exercício também onde a gente mostrou um pouquinho as múltiplos papéis que um líder pode atuar, né? Não necessariamente ele é um psicólogo, mas ele às vezes pode ter uma postura de professor, de mentor, e a gente mostrou onde cada uma delas aqui coloca. E algumas dicas, né, que a gente deixou. Se você precisa curar algo, entender a raiz de um comportamento, é o psicólogo, não é o mentor. Se você tem uma meta clara, aqui a função é o coach. Se você quer um especialista, esse é o consultor. Se você quer alguém que tem uma habilidade com base no currículo, é um professor, e o mentor é alguém que já trilhou a trilha, né? Ele já tem uma experiência. Então, essa é uma grande característica aqui do mentor. E aí a gente viu aqui onde a atuação de cada um, sempre olhando, né, o passado e o futuro, e a questão de fazer as perguntas e de fazer as respostas. Então, um elemento importante, não só nas perguntas que a gente fez para os convidados, mas como também dentro desse arquétipo, né, a importância de boas perguntas. E aí, a gente terminou fazendo esse exercício aqui, onde o convite para você era 2 dimensões. O quanto o mentor se prepara para uma sessão, né? Então, na parte de cima e na parte de baixo do gráfico, ele não se prepara, e a fala, né? O mentor, que a maior parte do tempo é o mentor que está falando, e a maior parte do tempo é o mentorado que está falando. Lógico que o sonho de consumo é uma sessão que tem a preparação, e quem fala a maior parte do tempo é o mentorado. E a gente fez um exercício onde você identificou esses papéis aqui, né?
Então, como seria um cenário, né, com preparação e o mentor de fala, né, que seria o sonho aí de consumo, né? Então, aqui a turma identificou como um cenário a última Coca-Cola do deserto, né? De direcionamento, combinar o que deve ser feito, uma sala com preparação, mas o mentor fala a maior parte do tempo, ele atua muito mais como um guru, né? E ele acaba compartilhando muitas experiências. Tem também o tagarela preguiçoso, ele não se prepara e muitas vezes ele não atua de uma maneira adequada. E aqui é um freestyle, como a turma colocou, né? Você acaba perdendo ali o controle do processo. Então, essa é a pergunta na nossa atividade agora de abertura, né? O que você viu, ouviu ou observou durante o primeiro encontro dessa formação de mentores? Essa é a minha fala de 5 minutos agora seguidos. E qual uma dica que você pode dar e qual uma dúvida que você espera tirar hoje? Então, agora, eu vou colocar essas duas perguntas aqui no chat e a gente vai usar esse recurso do Zoom, onde a gente vai ter 3 rodadas em duplas, e a ideia é que você trabalhe com duplas diferentes, trabalhando a partir dessas duas colocações aqui. Ora, nós temos 21 pessoas, então a gente vai conseguir fazer 10 salas de bate-papo. Nas salas de bate-papo, você pode estar em trio ou pode estar em dupla, porque a gente tem um número ímpar. Eu estou considerando que Rafaela, Renata, Mariela, Fernanda, Luiz Carlos, Jaqueline e Dayana, vocês estão aqui com a gente, por algum motivo não estão conseguindo abrir a câmera. E está tudo bem. O importante é que você possa participar. Então, primeira rodada, 5 minutos, as duas perguntas. O que você viu, ouviu ou observou na primeira sessão de mentoria? E o que você... Qual uma dica que você já pode dar para quem estiver com você na sala e qual uma dúvida que você espera tirar? Use o tempo com moderação, permita que todo mundo possa falar. E último detalhe, se você esteve aqui no primeiro encontro, você deve lembrar disso. Muitas vezes, na hora que você entra na sala, o seu colega começa a falar e não para. E você quer também trazer a sua especialidade, a sua percepção e não consegue. Então, calma, tem uma dica. Coloca todo mundo aqui, as duas mãos atrás da cabeça, ó, por favor, todo mundo aqui. E se o colega começar a falar muito, você faz esse pequeno sinal para ele que normalmente, ou para ela, normalmente a fala dele é ufa, então é isso. E aí você consegue se organizar. Então, primeira rodada, as duas perguntas eu vou colocar no chat que chegou uma colega agora. O que você viu, ouviu ou observou no nosso primeiro encontro? Primeira rodada, Tiago, Fernanda, João, tudo certo aí? Vamos lá. Tranquilo, foi bem legal. Legal, Foi muito super bem. legal. Cadê o Voltamos. André? André, você A ficou gen- sozinho? Não, tivemos um problema técnico com o Depois Luiz. resolveu aqui. O Então tá bom, microfone então. dele estava mutado. A gente não Então conseguiu. pronto. Então, beleza. Então, vamos aí para a nossa segunda rodada. A ideia, logicamente, é que você vai ter as mesmas duas perguntas, né? O que você viu, ouviu ou observou nos nossos encontros. Pode acontecer que você caia com alguém de novo. Aproveita, aprofunda mais a conversa e entenda também que essa pessoa é um karma na sua vida, ela não te larga nem no algoritmo do Zoom, que a possibilidade é mínima de você cair com a mesma pessoa, mas faz parte. Segunda rodada. O que você viu, ouviu ou observou no nosso primeiro encontro. Boa rodada, a gente já volta. Voltamos. Todo mundo de volta, vamos lá. Vamos para a nossa última rodada desse primeiro movimento. Alguém caiu com a mesma pessoa? Não. Não. Sensacional. Então vamos para a última rodada. Alguns colegas chegaram agora, então eles também já vão aquecendo. E essa primeira atividade também tem esse objetivo, né, de acolher quem acaba tendo algum problema de conexão. Então vamos para a nossa última rodada, as mesmas duas perguntas. Vai lá. Você que chegou agora, você que já estava aqui um tempinho, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente fez uma atividade de aquecimento e eu queria ouvir um pouquinho dos comentários de vocês em relação ao nosso primeiro encontro. O que você viu, ouviu ou observou, ou uma dica, ou uma dúvida que você gostaria de tirar? Temos aqui 5 minutos para que a gente possa ouvir algumas vozes. Quem vem? Aí eu gostei muito de ouvir as experiências de outros gestores que já estão há mais tempo, né?
E eu gostei muito de ouvir a forma como eles se apresentaram e falaram sobre por que eles deveriam ser mentores. Porque às vezes a gente fica sem saber falar da gente mesmo, né? Então isso me agregou, tem muitas experiências que eu também tinha em comum, mas às vezes eu não considerava falar. Então eu achei que foi um bom aprendizado essa parte também para mim. Valeu, Rafa, muito obrigado. Quem vai? Outra colega, outra colega? Qual o destaque aí do nosso primeiro encontro que você viu nas salas? Oi, Paulo. É Daniele. Eu não Fala, tive no Dani. primeiro encontro ao vivo, mas eu assisti a Muito gravação. bem. E na gravação que eu assisti e na troca que eu tive aqui com os colegas, eu acho que algo que ficou bem marcante é a questão do ouvir, de que a mentoria é uma via de mão dupla, né? E também da intencionalidade, porque não é uma conversa aleatória, né? Então tem que ter um preparo, tem que ter realmente essa questão da intencionalidade daquele momento, de estar preparado, né? Para poder ele ser mais rico e mais proveitoso. Sem dúvida, a preparação do mentor ela é fundamental, né? E a gente viu ali os impactos naquele exercício também que a gente trouxe os cenários ali. Boa, Dani. Obrigado. Muito bem, Rafaela, Daniele, quem mais? Eu posso colaborar aqui um pouco Ô, também. Adriano, diga lá, meu querido. Achei muito bacana o primeiro encontro, as reflexões que a gente tem conseguido fazer, né, sobre não só as contribuições que nós faremos junto aos nossos mentorados, mas também o papel extremamente relevante, né, porque a gente vira uma referência também, de certa forma, profissional para os nossos mentorados. Então, muito importante trabalhar com nível de comprometimento, responsabilidade, conhecimento sobre a história daquele mentorado, o modelo de trabalho daquele mentorado, para que seja mesmo uma parceria entre mentor e mentorado que possa colaborar com as duas partes e ser algo prazeroso e assertivo nessa jornada. Então, estou bastante animado, fiquei feliz que as 3 pessoas nas quais eu conversei aqui agora há pouco, estou vendo todo mundo se preparando, estudando, lendo, buscando mais apropriação sobre o papel do mentor, e isso é bom porque é muito inspirador para mim também, e eu estou muito feliz de estar participando desse momento. Uau, Adriano, sensacional. E você vai ver que hoje, né, quando a gente fizer o exercício das etapas da mentoria, você já começa a entender melhor o fluxo que você vai utilizar nos 60 minutos que a gente imagina aí, o mínimo para uma sessão de mentoria ser boa, né? Excelente. A sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo, né? Essa é uma frase clássica aí de atuação junto no desenvolvimento. Tem espaço para mais uma voz. Quem gostaria? Pode ser a minha voz, ao lado do Vai, Adriano, Rose. aqui na Bahia. Então, como a gente tinha até conversado no início, e também foi muito feliz nas pessoas com quem a gente conversou agora, que um dos pontos que mais me chama a atenção é justamente que a gente está aqui muito na posição de líder e não de mentor, né? E a gente não tem resposta para tudo. Então, as leituras que a gente vem fazendo, as experiências que a gente trocou no último encontro, que foram diversas, porque são pessoas de diversas áreas, que a gente pergunta assim, é a mesma área? Não, então são diversas visões que nos fazem chegar a um caminho que é tão sonhado, que toda pessoa gostaria de ter, seja como mentor, como líder, que é a bendita escutativa. Então, essa escutativa, a minha perspectiva é justamente como que eu vou melhorar isso, para que a gente possa não oferecer as respostas, mas chegar às respostas juntos. Então, Paulo, sensacional. Vamos aí continuar aprendendo. Muito bom. Uau, Rose, que inspiradora. Excelente, entusiasmada. Essa é a ideia mesmo, né? Você trouxe 2 elementos fundamentais de um bom mentor, né? Há boas perguntas, você pode ter um repertório de boas perguntas, e a gente vai agora trabalhar em cima daquela atividade das 20 perguntas que eu tinha colocado para vocês, e a escutativa, né? A gente viu no nosso encontro passado que uma qualidade boa de uma sessão de mentoria é que o tempo de fala foi maior do mentorado do que do mentor. Porque muitas vezes a gente se empolga, né? E começa a dar uma palestra ali, e o mentorado não tem oportunidade de trazer a dor dele, trazer os pontos dele. Excelente a sua colocação. Muito bom. Então, deixa eu colocar aqui na tela a nossa próxima ação. A gente agora vai entrar numa das atividades que eu tinha colocado para vocês, que era exatamente sobre as 4 etapas da mentoria, né?
Então, a gente tinha as perguntas que eu mandei no exercício para vocês, para que justamente vocês pudessem se preparar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre este exercício, que foi o convite que a gente colocou para vocês. Quando a gente pensa numa sessão de mentoria, uma sessão de mentoria clássica de 1 hora, a gente tem alguns blocos, né? A abertura e alinhamento, que é estabelecer o destino da jornada, né? Para que a gente está se reunindo. A exploração e descoberta, que é uma parte importante, que é você navegar pelas ideias, né? Pelas dificuldades que o mentorado está apresentando. Um momento onde você consolida, né? Faz uma síntese, faz uma reflexão sobre os aprendizados, sempre na opinião dele, né? E, por último, você faz os próximos passos. Assim como a gente está fazendo aqui com você, é fundamental, né, que ele saia com uma ação, né? Porque o aprendizado acontece entre as sessões de mentoria, não vai ser na sessão de mentoria. O objetivo da sessão de mentoria é explorar, trazer elementos importantes. Esses tempos, eles são aqui estimados, mas é de se esperar que você tenha uma abertura e um fechamento. E no meio, a exploração e a síntese, para justamente você poder entender o que fez sentido. Então, na abertura, a ideia, né, é que o mentorado consiga verbalizar qual é o principal objetivo que ele quer atingir, né? Você vai receber todo esse material, mas essa é a essência na abertura. Na exploração, ele vai explorar as próprias ideias, tendo os insights e também não recebendo respostas prontas. Então, você dando a ele perguntas para que ele possa refletir, para que ele possa explorar alguns caminhos. O mentorado, na fase de reflexão e síntese, se ele consegue articular claramente, né, o que foi apresentado, e ele tira 1 ou 2 insights que ele vai levar dessa conversa, e, por último, algumas ações. É lógico que você deve anotar, né, se for uma reunião presencial, e se você também estiver fazendo, como eu, uma reunião online, você pode usar um recurso, né, que é a transcrição, né, uma maneira de você também ter o registro. Mas é importante que você anote quais são as 2 ações concretas para que na próxima sessão você também pergunte para ele, e aí, aquilo que a gente conversou, como é que foi e tal, e assim por diante. Então, como foi bem colocado aqui pela Rose, né, as boas perguntas informam, mas as grandes perguntas, elas transformam. Essas 20 perguntas que eu coloquei para vocês, elas têm como objetivo aqui, até parafraseando Voltaire, né? Ele tem uma frase clássica dele que ele fala: julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. Eu dei uma pequena customizada aqui, o Voltaire não vai ficar bravo comigo, mas julgue um mentor por suas perguntas, né? Não por suas respostas, né? A ideia de você usar as perguntas, ele é o grande ponto de partida. E é interessante que o Einstein, ele foi professor em Princeton, né, quando ele veio para os Estados Unidos, e ele tinha uma característica como professor que todo ano, né, todo semestre, na prova dele, ele fazia sempre as mesmas perguntas. E às vezes os colegas dele, né, na sala de professores, falaram: mas Albert, você faz sempre as mesmas perguntas? Você não se preocupa que os alunos já saibam quais são as perguntas? E a resposta dele foi ótima, né? Não, não me preocupo, porque as respostas sempre vão mudar, né? Há uma evolução, há um contexto. Então, fica aqui 2 provocações para reforçar a importância e o caminho que as perguntas vão nos levar. Muito bem. Então, como é que vai ser agora? Eu vou fazer um quiz com você. Então, a primeira coisa que eu peço aqui, acabei de colocar um link aqui no chat. A gente vai usar esse link aqui, que é um outro, que vai ser um quiz, né? E esse quiz vai funcionar da seguinte forma: eu vou colocar a pergunta e você sempre vai ter 4 alternativas. Se essa é uma pergunta de abertura, né, de exploração, de reflexão e de síntese. Esse questionário, a gente já tem até um handicap aqui, né? O ano passado, a Cris Anettini foi a vencedora, com 18 mil pontos. Cara, são 20 perguntas aqui. O critério é a pergunta certa. Eu tenho aqui uma preparação do gabarito, né, para poder trazer aqui para vocês o porquê que aquela pergunta é adequada naquela etapa da mentoria. E quem for o vencedor vai me dar um endereço e eu vou mandar para casa de vocês um exemplar do meu livro, A Estreia do Líder, que mostra os desafios da primeira transição, né, quando você deixa de ser um colaborador individual e vira líder. Então, tá valendo um livro aqui. Se tiver empate, eu tenho 2 livros, não se preocupa não, tá bom? Mas aqui para você ter uma ideia ali do nosso ponto. Então, ficou claro ali o link para você entrar. Eu vou colocar agora aqui, na primeira demora um pouquinho para a gente poder ajustar.
E eu vou dar uma sugestão para você aqui. Use o seu celular, se você quiser, para você ter mais qualidade na interação, você não depender do Zoom. Então, a minha sugestão para você é: pegue o seu celular, coloque o QR Code dele aqui, porque aí, Fernanda, Adriano, Renata, você não fica dependendo da conexão do Zoom para responder. Por que isso? Para não ter problema de VAR aqui, hein, gente? Porque o primeiro critério é você responder a pergunta certa, mas o segundo critério é a velocidade da resposta. Então, se a Fernanda e o Adriano e a Rose tiverem a mesma resposta, mas a Fernanda foi mais rápida no dedo ali de escolher a resposta, ela acaba ganhando mais pontos. Então, não venha depois dizer que eu não avisei, tá bom? E para todas, eu tenho aqui o gabarito, né, e a explicação de cada uma delas, que eu vou usar aqui como referência, né, para poder explicar o porquê. E no material que eu vou mandar depois para o Júnior, junto com a gravação, junto com o PDF da aula de hoje, eu também vou mandar o gabarito do resultado para que você possa ter melhor qualidade. Então, não se preocupe se você não entendeu a justificativa, tal, a gente pode conduzir a partir desse movimento. Antes de eu iniciar, gente, ficou claro como vai funcionar o exercício? Sempre para cada pergunta, a gente tem 4 alternativas, que são as 4 etapas da mentoria. Assim que eu colocar, você dá a resposta. Não quero pôr nenhuma pressão, mas normalmente a maioria acerta, né? Então você também tem não só a validação. Daniel, você está dirigindo, meu amigo? Rapaz, pelo amor de Deus aí, Daniel, cuidado aí, ou você está de passageiro. Não estou te ouvindo, Daniel. Eu acho que não estou nem conseguindo te ouvir, mas tudo bem. Cuidado aí, rapaz, pelo amor de Deus. Não, estou de passageiro, estou de carona. É que eu vim na frente Então do Uber, beleza, atrás, Daniel. para não ficar Segurança em transando primeiro muito lugar, atrás. né? O mentor tem que ser exemplo, né? Pelo Não, amor com de Deus, né, certeza. cara? Então tá bom, Daniel. Vamos ver se você está bem aí na conexão. Então Tá vamos lá. joia. Deixa eu preparar aqui, começando o nosso grande quiz. Já temos 20 participantes, então vamos em frente. A primeira pergunta é: se você tivesse que abordar esse desafio de uma maneira completamente nova, sem as suas abordagens usuais, ao que você faria? Essa é uma pergunta que você acha que é de abertura, de exploração, de reflexão ou de próximos passos? Muito bem, aqui a gente só teve 5 pessoas que responderam. Talvez aí vocês tiveram alguma dificuldade de entender como funciona. A gente vai se adaptando junto, mas realmente a resposta certa é uma pergunta B. Ou seja, essa pergunta ela é fundamental na fase de exploração e descoberta, porque ela convida o mentorado a navegar pelas ideias e desafios de uma maneira criativa, saindo dos padrões habituais para você encontrar a solução. Então, para a nossa primeira rodada aqui, ó, o Demarques Ribeiro abrindo a ponta aqui, junto com o Thiago. Então, a gente começa aqui com essa... E o Demarques foi o mais rápido também. Muito bom. Então, vamos para a segunda rodada. Vamos lá. E aí vocês vão ajustando. Sempre, se você não entrou, entra aqui no link. Todo mundo pronto? Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Você já sabe qual é a pergunta. Qual o principal objetivo que você espera alcançar nessa sessão? Na sua opinião, em qual etapa essa pergunta deve ser feita? Vamos lá. Agora já tem mais gente respondendo. 23 pessoas. Fica mais esperto, né? O primeiro não deu tempo. Vai aprendendo. Isso aí, ó. Muito bom. 11 pessoas acertaram, a maioria. Essa pergunta, né? Qual o principal objetivo que você espera alcançar nessa sessão? Ela é uma pergunta de alinhamento, turma, porque essa pergunta ajuda a estabelecer qual é o destino da jornada, né? Garantindo tanto ao mentor quanto ao mentorado que eles estejam na mesma página sobre o foco e as expectativas, né? Então, essa é uma boa pergunta. Depois você pode organizar as perguntas e deixar meio de colinha para você, isso ajuda. Vamos ver como é que ficou aqui a classificação. Muito bem, ó. Demarques abrindo a ponta aí, Thiago na correria aqui, gostei de ver. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Se você precisar, tem sempre o QR Code aqui.
Muito bom. Mesmo que você não esteja pontuando, participa, vai? Ajuda aqui a você aprender de uma maneira diferente, criativa. Terceira pergunta. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos 1 ou 2 passos práticos que você vai se comprometer a dar? Qual das 4 etapas você entende que é essa pergunta? Ó, já temos aí 15, 17, ó, quase todo mundo respondendo. 18, 19, 20. 20 pessoas responderam. Ó, a maioria acertou, excelente. Essa é uma pergunta da última etapa, né? E essa é uma pergunta clássica, porque ela, de uma certa maneira, né, ela é uma pergunta de fechamento, porque ela é a essência, né? Qual é a ação, qual é o compromisso que ele vai fazer? Lembre-se sempre, o aprendizado acontece entre os encontros de mentoria, né? Então, essa pergunta 3 é uma pergunta de próximos passos, da etapa D. Vamos lá, vamos ver o nosso ranking aqui. Ó, o Demarcus estudou, a Dayana está lá, estou gostando de ver. Quem estudou tende a ir melhor, né? Muito bom. O Thiago foi o mais rápido ali, muito bom. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Pergunta 4. Sempre com o QR Code, se você precisar. Temos aí 24 jogadores. Eu gosto das bolinhas ali, que são sensacionais. Vamos à pergunta número 4. O que você aprendeu sobre si mesmo ou sobre o desafio que talvez não tivesse percebido antes? Qual etapa você acha que é a pergunta 4? Muito bem, a maioria está acertando. É uma pergunta de reflexão e síntese, né? Ou seja, essa é uma pergunta que visa consolidar os aprendizados e insights, incentivando o mentorado a processar e a internalizar as descobertas. Às vezes ele anota, às vezes ele só reflete, mas anote até o que ele falou, para que você também conheça melhor o seu mentorado. Muito bem, vamos aí, já passamos de 20% aí da prova. Tink errou essa aqui, então vai perder posição. Felipe vai assumir posição. Demarques na dianteira. Tá indo que nem a França, Demarques. Vamos ver aí, hein? Vamos lá. Próxima. Temos aí 21 jogadores. Vamos para a pergunta número 5. 22, aí. Entrou mais um aí agora. Vai lá. Pergunta número 5. Quais foram os seus principais insights ou cliques que surgiram durante a nossa conversa? Pergunta número 5. Qual das 4 etapas? Essa é uma boa hora de fazer essa pergunta. Ó, a maioria, excelente. Pergunta de reflexão e síntese, né? É mais uma pergunta de consolidação de aprendizado, né? Então, reflexão e síntese conversa com consolidação de aprendizado, ajudando o mentorado a identificar. Ele precisa verbalizar para justamente fazer sentido para ele e para você a conversa, né? Vamos ver aqui o ranking. Olha, estou gostando de ver ali, tem Dayana, Thiago, Felipe, Demarcos, vocês estão... E o Thiago sempre o mais rápido já, parabéns, vamos lá. Eu sei que você que não está nem aparecendo o nome, você está achando horrível essa atividade, mas participa. Está aprendendo, pelo menos. Vamos ver aqui. Tínhamos 24, agora temos 20. Beleza, vamos lá. Pergunta número 6. Existe algo que te preocupa ou que você gostaria de esclarecer antes de começarmos para que se sinta totalmente à vontade? Boa essa pergunta. Qual etapa seria dessa pergunta? Pô, a maioria acertou. Essa é uma clássica pergunta de abertura, né? Contribui para estabelecer o destino da jornada, né? Sempre abertura e alinhamento, o destino da jornada. Cria um ambiente seguro, um ambiente de confiança, garantindo que preocupações iniciais sejam endereçadas antes de aprofundar. Então, essa é uma boa pergunta para você fazer na abertura. Vamos ver como é que foi a turma aqui. Ó, essa turma aqui que está na frente está indo bem, cara. Ó, o Demarcus agora foi mais rápido. O Demarcus e o Thiago estão aí brigando. Tá gostando aí, Demarcus, Thiago? Tá junto aí. Estou gostando de ver o empenho de vocês, participando. Muito bom. 7ª rodada. Vamos lá.
21 jogadores prontos, 22 chegou agora. Vamos para a pergunta número 7. Você poderia me descrever a situação ou desafio com mais detalhes? O que está acontecendo e como isso te impacta? Essa é a pergunta número 7. Uau! Essa turma sensacional, Áfia. Muito bom, muito bom. Todo mundo acertou. Uma pergunta 7. Por que ela é uma pergunta de exploração e descoberta? Ela é crucial, porque ela permite navegar pelas ideias com profundidade, né? Coletando informações detalhadas, e você vai compondo essas informações dentro das suas anotações ou apenas os pontos principais que você considera importantes. Excelente. Todo mundo acertou. Então, se todo mundo acertou, gente, é dedo no celular. É quem foi mais rápido aqui. Vamos ver quem foi mais rápido nessa aqui. Tiago! Tiago, Tiago, quer fazer algum comentário aos patrocinadores, Tiago? Não, calma, tem muita pergunta ainda pela frente. É muito cedo para comemorar. Tiago mantendo a humildade. Gostei de ver, Tiago. Excelente. Foco. Vamos lá. Vamos para a 8ª pergunta. Tiago, se foi humilde agora. Gostei de ver. Vamos à 8ª pergunta. Você já conhece, né? Você estudou antes. Agora é só o momento da velocidade aqui. Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar para começar essa ação? Essa é uma pergunta que eu gosto muito. Qual o primeiro pequeno passo? Essa pequeno passo é, né, uma ação ali sem grandes expectativas, né? Mas é uma pergunta muito boa, 8ª. Uau! Aqui teve uma divergência grande. Gente, por que é uma pergunta de próximos passos, né? Porque ela ajuda a gente a mapear a ação e o compromisso. Ele precisa sair com um compromisso, né? E um pequeno passo também ajuda ele a tornar tangível o início da execução, menos intimidador e mais efetivo, mais execuível, né? Vamos dizer assim. Então, realmente, essa pergunta 8 é uma pergunta de próximos passos. Vamos ver aqui se algum dos ponta ali, ó, Felipe errou. Tô vendo aqui o nome dos caras que erraram ali. Vamos ter mudança ali, ó. Demarques assume, tá bom, Thiago? Foi bom manter a humildade, hein? Tá paleiro ali, o Thiago o Demarques está falando de onde? Petrópolis. E Thiago? Estou em Santa Catarina, Garopaba. Santa Catarina, olha só, Santa Catarina, qual cidade, Thiago? Floripa? Garopaba. Pô, ô Thiago, outro nível, hein? Gostei de ver, hein? Deve estar bom aí hoje. Rapaz, que demais. Garopaba. Muito bem, vamos para a pergunta número 9. A gente faz esses comentários só para garantir o patrocínio. Vamos lá. Próxima. Pergunta número 9. Olhando para o que discutimos hoje, quais são um ou dois pontos mais importantes que você leva consigo? Pergunta 9. Tem uma pegadinha nessa pergunta aqui legal, né? A maioria acertou, muito bem. Essa é uma pergunta de reflexão em síntese, né? É o que você leva consigo, não o que você vai fazer, né? Por isso que você traz ali. E realmente ela não dá para ser na abertura, né? Então, o legal dessa pergunta é que ela convida a uma consolidação, né? Uma síntese, permitindo o mentorado traga, né, as informações mais relevantes. Aqui tem um ponto legal, né? Porque muitas vezes você acha que aquilo que ele falou, né, na etapa de exploração foi o mais importante, e você se surpreende pelo viés dele, né? E a gente tem que entender que é o viés dele, né? Muito bem, vamos ver aqui. Olha, tá parelho, hein? Olha, pontuaram igualzinho. Nossa Senhora! Isso nunca acontece, isso é muito raro. Os dois bateram juntos no celular. Sensacional. Que briga de gigantes, diria. Vamos lá, 21 jogadores. Se alguém precisar do QR Code, está aqui. Vamos chegar na metade aqui, né? Vamos lá. Se você tivesse que resumir o aprendizado desta sessão em uma frase, qual seria?
Uau, pá, vocês estão sensacionais. Realmente é uma pergunta de reflexão, né? Resumir, sintetizar, né? A pergunta 10. Ou seja, consolida de uma maneira concisa, promovendo uma compreensão clara e memorável do que foi discutido. Então, vamos ver aqui. Muito bom. Ótimo. Muito bem. Assim como nós temos na Copa do Mundo, pausa para hidratação, oferecimento AFIA. Eu também estou fazendo aqui as minhas quebras aqui. Qual é a ideia aqui, turma? A gente está na metade da nossa competição, né? A gente vai voltar a ela, fica tranquilo aí a turma que está colocando. Mas tem uma pergunta, né, que depois eu vou estar fazendo para vocês, é o que você vai levar para a sua prática desse quiz, né? Ou seja, o que você está vendo aí do exercício? Então, nesse momento, eu vou colocar você em sala com 4 pessoas, 5 minutinhos, só para você bater um papo. O que você está vendo até agora? Não se preocupa tanto com o seu desempenho, mas em que você está aprendendo até agora? O tempo é de 5 minutos e vocês vão estar em grupos aí de 4 pessoas, justamente para que você possa explorar um pouco essa divergência. Então, grupos aí de 5, 4 pessoas, o tempo é de 5 minutos. O que você está levando até agora desse exercício? Na metade. Talvez você caia junto com os nossos líderes aí na competição, você possa aprender alguma coisa com eles, pedir uma dica, uma consultoria ou até uma mentoria. 5 minutos, a gente já volta. O que você está levando até agora de aprendizado? Compartilha na sala. Vai lá. Tá bom? Estou com ele aqui, perfeito. Então tá bom. Então, ó, todo mundo aí de volta, a gente vai continuar o nosso quiz, né? Então a gente vai ter a continuidade aqui. Até agora a gente tem uma liderança, mas tudo pode mudar, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Então aqui, ó, mantive a última rodada, né? O Dermax na frente e tal. Então paramos Não por aqui. vacila não, hein, Demarques? Senão nós vamos fazer igual foi feito com a França ontem. Olha, ó, os caras já alertando ali o campeão. O Demarque já sentiu ameaça aqui, ó. Já está pedindo para falar com o Trump. Vamos lá. Próxima, vamos para a próxima. Vamos lá. 11ª. Você que está chegando agora, se você quiser participar do nosso quiz, tem um QR Code aqui na tela, né? Se você quiser colocar o teu celular, a ideia é a gente explorar aquelas 20 perguntas que eu mandei como exercício de preparação, e eu vou fazendo os comentários a partir delas, e a gente tem aí já uma pontuação, e você pode participar também. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. 11ª pergunta, vamos lá. A ideia é encaixar em qual uma das 4 etapas. Como você define o sucesso para a nossa conversa de hoje? O que te faria sair daqui sentindo que valeu a pena? Boa pergunta essa, vamos ver aí. A maioria vocês estão acertando. A gente fez um controle aqui, acho que só teve uma que a maioria errou. Muito legal a preparação de vocês. Ó, só elogiar. Essa aqui, gente, é uma pergunta de abertura. Por que ela é uma pergunta de abertura? Porque ela permite estabelecer o destino da jornada, né? Qual o sucesso para a nossa conversa de hoje? O que te faria sair daqui? Ele não está consolidando, né? Então, a 11 é uma pergunta que ela ajuda a definir expectativas, critério de sucesso, garantindo que o tempo seja aproveitado. Vamos ver aqui como ficou, porque tivemos mudança aí. A Daiane está em terceira, ela falou comigo. Pô, estou em terceira ali, ó. Tá gostando de ver. O mais rápido aqui, Alane. Olha só, muito bom, muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima. Paulo, Oi. Daniel, rapidinho. Fala, Daniel. Não seria uma de reflexão, não? De botar o mentorado para pensar de, cara, como é que foi o que a gente falou aqui hoje? Algumas coisas que foram ditas, alguns caminhos que a gente tomou. Foi interessante para você? Não seria também de reflexão, não? Eu só estou... Estamos jogando junto. Eu acredito que vale a pena o seu ponto de vista, né, de ser uma pergunta da fase de reflexão e síntese, mas o que eu trago aqui de premissa é o sucesso para a nossa conversa de hoje. Ela está trabalhando com o futuro e não com o que aconteceu. Por esse motivo, eu daria esse argumento para você. Entendi. Mas obrigado, viu? Obrigado. Tá. E todo mundo aberto aqui, estamos juntos. Eu até posso revisitar aqui depois, se for o caso. Mas como ela ainda... talvez ela seria uma pergunta, talvez, de síntese, se ela fizesse assim, ó,
como você define o sucesso dessa nossa conversa de hoje, que já aconteceu, né? O que te faria sair da... Ela está ainda na possibilidade. Esse seria o argumento que eu daria para você, tá bom? Entendi, entendi. Joia, obrigado, Paulo. Eu que agradeço você, sensacional. Pô, eu não tenho razão, não. 12ª. Quais recursos ou apoios você já tem e pode buscar com isso? Então, veja aí qual seria a resposta de vocês. Já anotei aqui para a próxima turma eu revisitar essa questão. Obrigado, viu? Ó, muito bem. Essa é uma pergunta de exploração, né? Por quê? Ela ajuda a navegar pelas ideias, né? Quais recursos ou apoios você já tem ou pode buscar para lidar com isso, né? Então, tá buscando ideias, né? Então, é uma pergunta que ajuda a identificar e mobilizar recursos internos ou externos que podem ser úteis para o mentorado. Vamos ver aqui. Ih, olha a Daiane, gente. Vai passar sensacional. Temos uma nova líder. Daiana, quer dar algum comentário ao patrocinador aqui, por favor? Ainda tem muita pergunta, Paulo. Muita A turma aqui com a sandália da humildade, hein? Olha só, Demarques e Thiago doutora já lá estão se do comentando. Research Center, cara. Difícil ganhar dela. Ó, Vai ser- aí, ó, Daiane já mostrando ali que causou impacto aqui. 13ª pergunta, vamos lá. Bora. Temos aí 14 jogadores. A gente está com 25 na sala, então eu vou esperar mais um pouquinho, se você quiser entrar, isso independente da pontuação, enfim. Vamos lá, 19 jogadores prontos, todo mundo aqui, vamos seguir. Pergunta 13. Para quando você pretende realizar esses passos? Há alguma data específica? Em qual etapa essa pergunta seria mais adequada? Vamos ver. Boa, exatamente. Uma pergunta de próximos passos, né? Estabelece prazo, não só a ação, mas também o compromisso, que é vital para que ele possa impulsionar a execução. Muito bem. Vamos ver aqui. Daiane agora. Ih, Demarques, rapaz, tropeçou, vai cair, vai perder posições, Demarques. Daiane assumindo a posição ali. Muito bem, muito bem. Demarques já me mandou uma mensagem, está odiando o jogo agora. Achei horrível a atividade, não quero nem mais participar. Muito bem, deixa eu ver se tem mais gente para entrar. 14ª pergunta. Rock and roll aqui, muito bem. Deixa eu ver aqui a 14ª pergunta. Como você vê esses aprendizados se aplicando ou impactando sua situação atual ou futura? É. Perfeito, pergunta de reflexão, é isso aí. Essa é uma pergunta de consolidação, né? Conectando o conhecimento adquirido com a realidade do mentorado, né? Demonstrando uma aplicabilidade prática, né? O mentorado não quer saber o que cai na prova, ele quer saber o que cai na vida, né? Então, essa é a ideia aqui. Vamos ver aqui. Ih, Demarco. O Demarco está com a gente aqui? Ele caiu? O que aconteceu? Olha só, o Demarco está tipo França. Começou bem. Vamos lá, 15ª. 18 jogadores, todo mundo pronto. Vamos lá. 19, chegou agora o coelhinho, o gatinho. Bora. Alguma expectativa que você tenha para essa sessão que ainda não conversamos? Ó, perfeito. Pergunta de abertura, né? Por quê? Porque ela garante as expectativas, né? Que ainda não conversou. Você pode, na mentoria, né, tá com ele em 3, 4 sessões, né? Então você também pode pegar o gancho de uma outra sessão, de um outro ponto que ele queira trazer para você. Muito legal. Ih, Daiana, puxa vida, tropeçou nessa. Thiago assume de novo a dianteira, hein? Vamos lá, Daiana, não desiste não.
E o Demarcos... Alane, ó, Alane devagarinho, devagarinho tá vindo. Vamos lá, 16ª pergunta. Vamos ver como é que a gente vai. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Quais foram os seus principais pensamentos e sentimentos ao enfrentar essa situação? Abertura, exploração, reflexão ou próximos passos? Olha, essa aqui gerou. Por que ela é uma pergunta de exploração, né? Porque ela, no nível mais profundo, ela compreende não apenas os fatos, mas também as reações emocionais e cognitivas deles, né? Então, você não está trazendo uma consolidação, você está explorando ainda, né? Quais foram os seus principais pensamentos e sentimentos ao enfrentar essa situação, né? Então, ainda com o calor daquela sensação, né? Essa aqui seria a resposta mais adequada. Ah, o Demarcos caiu, ó, por isso que ele estava indo mal pra caramba. Demarcos, meu amigo, voltou. Thiago Terra se mantendo aí na liderança. Vamos lá. 17ª, estamos quase acabando aí. Temos mais 4. Quem quiser entrar, tá de novo o QR Code aqui. Qual chamado? Pergunta: como posso te apoiar ou o que podemos fazer em nossa próxima sessão para garantir que você avance nesses passos? Perfeito. Clássica pergunta de encerramento, 17ª, né? Mapear ação e compromisso, né? Demonstra o suporte contínuo do mentor e planeja o acompanhamento futuro. Excelente. Ó, Tiago e a Daiane estão ali. Tiago abriu uma boa distância ali, foi mais rápido ainda aqui. Ó. O Demarcos tá caindo nas tabelas. Eu não sei o que aconteceu com o Demarcos. 18ª. Todo mundo aí, bora lá. O que é mais importante para você que eu saiba ou entenda sobre sua situação nesse momento? 18ª pergunta. Gente, por que ela não é de exploração e ela é de alinhamento, né? A palavra alinhamento, né? O que é mais importante para você que eu saiba ou entenda sobre essa situação nesse momento? Eu até concordo, e aqui valeria uma reflexão, né? Que ela poderia ser de exploração, mas o argumento que eu traria, né? É justamente na abertura da conversa, quando ele apresenta. Mas ela está quase na transição da exploração. Essa aqui eu vou também colocar aqui como uma reflexão para a próxima turma, se talvez não seria mais adequada a B, até pela maioria de vocês aqui. Mas é o critério chamar o que VAR, essa aí, hein? essa aí vai chamar o VAR. Olha aí, ó. O Felipe está adorando essa aí, já entraram com recursos aqui, estou sendo chamado pelo Infantino. Beleza. Essa aqui gera conversas na próxima, já anotei aqui. 19ª. Essa aqui e a outra que o rapaz também falou, eu já anotei aqui. Há algo que eu disse ou que estamos abordando que te deixa desconfortável ou incerto de alguma forma? Boa, exploração, né? Embora possa parecer uma pergunta de alinhamento, ela cabe, né, em exploração e descoberta porque ela navega em ideias e desafios. É uma maneira mais profunda, né, e transparente, garantindo que não haja barreira ou mal-entendido. Né? Então, uma boa forma aqui. Deixa eu ver aqui. Tiago. Ih, olha, a Daiane vai chegar à última prova ali nos cascos, velho. Tiago tá na ponta ali, mas não pode bobear. E R. Zanol aqui, muito rápido.
Última, hein? Tiagão, é só torcer para a Daiane errar, hein? Vamos lá. Ou a Daiane torcer para você errar. Última, última. Vai. Há algo mais que você gostaria de compartilhar ou perguntar antes de encerrarmos a sessão de hoje? Cara, essa aqui para a última é moleza, hein? Essa aqui é fácil. Eu acho que o Thiago não vai errar, não, hein, cara? Já estou sentindo o livro chegando na casa dele. Essa aí a maioria colocou, perfeito, né? Permitindo o encerramento completo, né? Garantindo que as pontas não fiquem soltas, reforçando o mapeamento e o compromisso aqui. Então, vamos ver aqui. Ah, Daiane. Muito bom, Tiago, nosso vencedor, 16 mil pontos, hein, Tiago? Olha, sensacional. Não bateu o recorde da Cris, a Cris foi muito bem, mas você ganhou ali, Tiago, o nosso livro aqui, a estreia do livro. Tiago, cadê você aí? Eu vou pedir o VAR, hein, Paulo? Tranquilo. Cadê o Tiago aqui, ó? Tiago Terra. Tiago, depois manda para mim o seu endereço que eu coloco hoje e já manda. Chega aí. Eu só quero que você, se possível, você possa colocar o endereço hoje, porque eu quero colocar no Sedex para que no próximo encontro eu não seja acusado que eu não mandei para você, entendeu, Tiagão? Tá, então beleza, fique aí pô. na colocação. Gente, é lógico que vai ter VAR, a gente vai checar aqui, mas eu queria agora que a gente pudesse aproveitar, né? Toda atividade toda atividade sem reflexão é entretenimento, né? Então a gente aprende isso na facilitação. Então agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira: a gente vai fazer uma atividade que se chama One Two for All. Então eu vou dar 1 minuto para você refletir sobre o que você leva para a sua prática a partir desse exercício. Aí você vai ter 2 minutos numa sala com uma dupla, né? Você e mais uma pessoa, e depois você e essa pessoa numa outra sala, formando um quarteto. Então, nesse primeiro momento, 1 minuto de reflexão para você, a informação está no chat. O que você leva para a sua conversa de prática desse exercício? Então, se organize aí, que a gente já vai. Muito bem. Turma, então vamos lá. Você vai ver que o tempo total vai aparecer de 8 minutos. Então você vai ter aí de 2 a 3 minutos para conversar em dupla ou em trio, gente, porque a gente está com um número ímpar, então algumas salas vão ter, uma sala vai ter 2 e 3 pessoas, enfim. E depois vocês vão ouvir a minha voz na sala dizendo: agora vou juntar as duplas. Aí vai ter 1 minutinho ali que eu faço o manejamento. Importante. Nesse momento agora, um colega conversa com o outro. Cara, o que você leva para a prática? Quando eu juntar 2 duplas, uma dupla conta para outra dupla o que vocês conversaram. Com isso, depois eu ouço um pouquinho de cada uma dos quartetos. Ficou claro? Rose, Tiago, Raquel, João, beleza? Então vamos lá. Primeiro em dupla, ou vai ter uma pessoa a mais, e depois a gente ajusta. Bora lá. 8 minutos. Muito bem, a turma está voltando agora da conversa do quiz. Vamos ver os aprendizados aqui. Muito bem, então antes do intervalo, vamos ouvir o destaque aí de cada sala. Sala 1, Bruna, Dene, João, Raquel e Renata. Qual o destaque aí que alguém dessa sala poderia trazer ali em relação a esse exercício que nós fizemos?
Posso falar? Vai Tá lá, todo mundo Bruna. bom? Vai lá, quem fala? Raquel. Raquel, diga, Raquel, Raquel. oi. A gente falou bastante sobre como esse exercício ajuda ajuda a causar reflexão, ajuda a gente a escutar melhor, né? E essas perguntas e a necessidade de uma preparação prévia mesmo, né? Então, quando você está preparado, você consegue levar as coisas de forma mais estruturada para chegar no final com compromissos combinados bem estruturadinhos, que realmente a gente consiga avançar. Boa, obrigado. Sala 2, Jaqueline, Michele, Rafaela, Renata e Tiago Terra. Diga lá. Oi, eu tô falando de hoje. Eu gostei Vai lá. bastante que a gente falou que, por exemplo, na minha mentoria, quando eu fui mentorada, a minha mentora usou essas perguntas. Eu achei muito interessante, porque, e olha que a Legal. minha mentora é uma mentora que ela dá mentoria até para VP, então ela é muito forte na RAF, eu admiro muito ela. Então eu pensei, a gente pode usar essas perguntas em qualquer momento para conduzir, não necessariamente para quem está iniciando. E para mim, que vai ser a primeira vez que eu vou mentorar alguém, eu acho que vai me ajudar bastante a dar um direcionamento. E também a gente falou sobre até usar isso com os liderados, dando feedbacks, ajudando Sensacional. a conclusão. Eu achei muito legal também. Muito bem, Rafa, excelente. Sala 3, quem ainda está aqui? Alane, André e Lúcia. Qual o destaque aí da sala 3? Faltou Daniele. A gente. Deve ter caído e voltado. Desculpa, Dani, vai Caiu e lá. voltou. A gente falou sobre a importância de ter essas perguntas como estratégia, até para mensurar o controle do tempo, a gestão do tempo, para que a gente consiga, durante a mentoria, passar por todas as fases. Boa. E para que a gente não fique naquela questão da pergunta preguiçosa, né? Como que eu posso te ajudar? Que o livro traz até isso, né? Então, a gente tem que estrategicamente se utilizar dessas perguntas junto da escuta ativa para conseguir avançar da melhor forma, né, em todas as fases daquela mentoria. Muito bem, excelente colocação. Gostei de ver. Obrigado. O uso do tempo ele é fundamental na mentoria, né? Então, às vezes, uma ou outra pergunta, você não está conseguindo usar todas, mas ter pelo menos esses momentos aqui vão ajudar. Muito bem, sala 4. Não, você era da sala 3, né, Dani? Junto com o André e a Alane, né? Isso. Então, sala 3, né? Então, sala 4. Daiana e Demarques. Sobraram vocês dois ou caiu e voltou. Quem vai? Bom, eu posso falar. Vai, Daiana. Acho que o que a gente mais discutiu lá foi a questão da importância de termos perguntas como repertório, para que a gente não fique falando demais também e trazendo sempre as nossas ideias e contaminando a conversa. Entendendo que a gente tem uma experiência que vai ser importante no processo, mas que o protagonismo é da pessoa que está ali e é muito importante a gente funcionar mais como um direcionamento do que como respostas prontas para o processo. Então, acho Boa. que foi a essência do que a gente discutiu lá. Boa, Daiana, muito bem. Obrigado. E para fechar, Adriano, Hernani, Fernanda e Rose. É Fernanda que vai falar do nosso? Posso falar? Diga lá, Fê. Essas perguntas, acho que elas estruturam muito bem, acho que um cronograma para as sessões, né? Porque você seguir ali essa parte da abertura, alinhamento, e aí a pessoa, o mentorado, desenvolver essa parte da exploração, descoberta, as reflexões, a gente estabelecer esse cronograma de acordo com as sessões, acho que dá uma estrutura, né, tanto para quem está conduzindo quanto para o mentorado em si que está recebendo a mentoria. Boa, exatamente. É ter essa estrutura, né? E essas perguntas, é lógico que a gente até viu que vieram duas ali, que o pessoal pediu vários, vou até me ajustar ali para a próxima turma no ano que vem, mas eu queria trazer, né, que você não precisa se pegar tanto às perguntas.
Mas há um outro grupo de perguntas também que a gente colocou no livro, né? Faça do coach um hábito, que é que a gente vai trabalhar depois do intervalo. Eu vou fazer um intervalo aí de 10 minutinhos só para tomar um café, um intervalo hidráulico, enfim, receber alguma ligação. Mas eu só quero que, caso você não tenha feito, eu só preciso que você escolha qual dessas 7 perguntas você acha que seria uma pergunta interessante para você ter ali no bate-papo, né? Eu sempre comento, né? Eu tenho um cartão aqui com essas 7 perguntas, né? Então, eu também, quando atuo no processo de coaching, no processo de mentoria, eu sempre tenho essas 7 perguntas aqui na frente que eu coloco, que você não precisa usar todas, mas às vezes uma delas destrava o fluxo do bate-papo, se amplia a possibilidade. Então, são 10h45, a gente vai voltar às 10h55 e a gente vai explorar só essa última parte aqui desse livro. Tiago, não esquece de me mandar já o seu endereço para eu poder colocar no correio hoje, por favor. E eu volto então às 10h55. Por favor, voltem aí. A gente vai tomar um café, intervalo hidráulico, a gente já volta, Wilson. Um recado aqui. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo tempo. Temos aí 30 minutos de conversa. E agora, no primeiro bloco, a gente estudou, né? Usamos o quiz, onde a gente viu as 4 etapas da mentoria e como é que você pode usar algumas perguntas para destravar o processo, para aprofundar o processo, para gerar comprometimento. E um livro que a gente está usando, que chama Faça do Coach um Hábito, ele, muito legal um insight aqui que uma das participantes trouxe, né? Tanto você pode usar isso para o seu mentorado, como você pode usar isso para os seus liderados, né? É muito legal porque você amplia as possibilidades de troca e as possibilidades de aprendizado. Então, vou iniciar aqui a apresentação para dar para a gente essa possibilidade aí de você atuar. Então, vamos lá. Então, a essência aqui é o seguinte, né? Um dos maiores paradigmas da liderança atual é justamente essa ideia de você, muitas vezes, querer dar conselhos e você acaba não atuando como um bom líder, como um bom coach ou como um bom mentor, né? Então, a sacada aqui é, em vez de você dar resposta, você faça perguntas. Essa é a função do mentor, né? Para que você saia desse monstro do conselho, né? Onde você não atua no papel do mentor e você acaba muitas vezes pensando no papel de líder também, né? Sobrecarregando, trazendo a equipe na dependência para você. O convite que a gente fez, e foi aí quase um mês, né? Então acredito que você conseguiu, era que você olhasse essas 7 perguntas e que você escolhesse uma delas, apenas uma das 7 do livro. E até teve uma colega que disse que ela ganhou o livro de uma amiga, de um amigo, e ela já leu o livro digital, agora está lendo o livro físico, que legal. Então, escolhe uma pergunta, identifique 3 conceitos, 2 dicas e uma frase que você achou inspiradora. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um outro recurso que o Zoom dá, que é fazer, eu vou colocar uma enquete aqui para vocês. Então, vai aparecer aqui na tela, ó, na sua tela deve aparecer uma enquete agora. Se você não está vendo a tela, embaixo do Zoom, tem ali 3 pontinhos. Você pode clicar nos 3 pontinhos que vai aparecer a enquete para você. Então, se você ainda não conseguiu, você me diga aqui. Se você não, mesmo assim, se tiver dificuldade, eu tento organizar. Mas a ideia nós temos 19 participantes, 10 já conseguiram acessar. Então, você tem, no rodapé do Zoom, você tem ali uma bolinha com 3 pontinhos. Clica ali que deve aparecer um negocinho parecendo enquete, né? Como se fosse assim umas barrinhas. Eu tenho aí 14 que já responderam. Então, deixa eu ver aqui. Se você não conseguir, não se preocupa, mas só tenha a pergunta que você quer trabalhar, que aí eu encaixo você na atividade. Todo mundo conseguiu aí? Quase todo mundo? Boa, 17. Tenho 16 pessoas que já conseguiram aqui. Muito bom. Excelente. Então, olha só, deixa eu encerrar aqui a enquete. A gente teve aqui uma pergunta apenas que ninguém escolheu, que foi a pergunta 2. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, estou compartilhando aí o resultado com vocês. Você está vendo aí quais foram as perguntas mais escolhidas aí pela turma. E como é que vai funcionar agora? A gente vai para salas simultâneas. E a sala simultânea funciona da seguinte maneira.
você vai ter todo mundo que escolheu aquela pergunta junto, né? E eu tenho algumas pessoas que não ainda escolheram. Jaqueline, qual a pergunta que você gostaria de participar? Ok. Então, como é que vai funcionar? Primeiro ponto importante. Veja um link que eu acabei de colocar aqui no chat, turma, por favor. Fernanda. Jaqueline Rocha, você tem qual das 7 perguntas você gostaria de participar? A pergunta de arrancada. A No que pergunta 1, você tá está bom. pensando? Perfeito, Jaque, tranquilo, já te coloquei lá. Então, o que vai acontecer agora? Vou mostrar aqui como vocês devem estar observando aí esse... Paulo, tu Fala, mandou querido. o link para mim, só para mim, não no chat para todo mundo. Isso que eu ia falar, a gente não tá no recebeu. chat. Porque você tinha me mandado a mensagem do endereço, e aí foi isso. Espera aí, Thiago. Rapaz, que mal aqui. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Pronto, para todos. Agora sim. Com exclusividade para o Thiago e agora para todo mundo aí. Veja se vocês estão numa área como essa que eu estou mostrando aqui na tela, turma. Sim. Agora sim. Agora Agora sim. sim. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão ter aí 10 minutos para se encontrar com todo mundo que escolheu a mesma pergunta. Então, a Jaqueline vai estar lá com a turma do grupo 1. Tem uma turma grande, né, que a gente já viu que tem um número maior de pessoas, que é a galera Isso. Exatamente. Da galera da pergunta 3, a pergunta foco, temos 8 pessoas, tá tudo beleza. E vocês vão ter aí 10 minutos para vocês colocarem lá as informações que vocês já devem estar com elas prontas. Tipo, quais são os 3 conceitos, 2 dicas para você usar, uma frase que você achou bacana. Então, em 10 minutos, vai ter sala que vai ter 3 pessoas, sala que vai ter 2, a única que acaba tendo mais gente é a pergunta 3, não tem problema, tem 7 pessoas, vocês se organizem. Objetivo: vão no slide da sua pergunta, coloquem lá os 3 conceitos, tal. Vocês também podem, se vocês quiserem, compartilhar, né, vocês podem, todo mundo, compartilhar a janela, fazer como eu estou colocando aqui. Então, vocês também podem compartilhar esse arquivo no grupo de vocês, tá bom? Então, todas as salas têm pelo menos 2 pessoas, vai ser muito legal para vocês poderem bater um papo e colocarem lá. 10 minutos. Ficou claro? Michele, Dani, Fernanda, Rose, Adriano, tranquilo? Então tá bom. Uma questão só importante: quando você entrar na sala, vai surgir um comentário assim: nossa, como você é inteligente, você também escolheu essa pergunta. Gente, todo mundo que estiver na sala escolheu a mesma pergunta. Por isso você está achando que o cara é tão inteligente, porque ele está na mesma sala que você, tá bom? 10 minutos, eu vou estar acompanhando aqui junto com o Wilson o exercício. Vai lá. Só o Adriano que não entrou na sala 7. Rose também não. O Wilson, deixa eu só... Muito bem, os belos e belas mentores estão aqui de volta, agora todo mundo ao vivo, e a ideia é que cada um, conforme a sala que você estava, você compartilhe. E tem uma sala que é a pergunta 2, que eu fiquei aqui, não deu tempo também, que eu fiquei conversando com o Wilson aqui, mas a gente compartilha com vocês. Então vamos lá, ó. Sala número 1. Eu queria que alguns dos representantes trouxesse e falasse aqui rapidamente a pergunta de arrancada. Vai lá. Quem estava na sala 1, só lê para a gente, só trazer um conceito. Vai lá. Tá, então, Vai, Lúcia. os 3 conceitos que a gente tirou, o coach para desenvolvimento e o coach para desempenho, né, um versus o outro. O modelo 3P, que a gente achou interessantíssimo, projetos, pessoas e padrões, e o conceito de anuviadores. As 2 dicas, né, que nos chamaram a atenção foi responder uma pergunta sempre responder com uma pergunta provocativa e para você, né? Esse para você está até em destaque lá no livro.
E quando o mentorado estiver falando muito, né, devaneando lá, utilizar, voltar, né, pegar de volta esse modelo 3P para ele voltar a focar realmente no que importa. E a frase que a gente escolheu é justamente essa, né? Respostas são salas fechadas e perguntas são portas abertas que nos convidam a entrar. Uau! Obrigado, Lúcia. Nada. Excelente. Muito bacana. Gente, na sala 2 não foi ninguém, eu só não tenho uma frase inspiradora, mas essa pergunta, o que mais, é a pergunta clássica do mentor, né? Essa é a pergunta clássica do coach, que é uma pergunta de exploração. Então, o que mais? O que mais? O que mais? Ela mantém o curioso, o mentor, né? E você sai do monstro do conselho, ajuda você a explorar mais informações e é uma demonstração de interesse genuíno. 2 dicas para quando você usar a pergunta o que mais. A primeira é você respeitar o silêncio, em qualquer uma delas, mas ele fala sobre isso no capítulo 2, e você também aceitar quando ele disser, olha, não tem mais nada, e está tudo bem, né? E uma frase que você achou inspiradora, eu até coloquei aqui no livro, né? Use essa pergunta sem restrição, né? Use essa pergunta de uma maneira consistente. Essa é a pergunta mais clássica do coach, do mentor. E o que mais? E o que mais, né? Muito bom. Quem é da pergunta 3? Quem vai? Eu posso falar. A pergunta 3, a gente, no primeiro conceito, a gente, até o livro traz que ela traz 3 camadas, né? Porque eu poderia perguntar qual o desafio, mas fica genérico. Agora, quando eu adiciono qual o verdadeiro desafio, ela já vai se aprofundando para aquele desafio que é o mais profundo, porque a gente vive vários desafios, né, ao mesmo tempo. E quando eu direciono para o você, contextualiza ainda melhor para a realidade daquela pessoa. Então, ele faz com que traga uma resposta muito mais apurada àquilo que a gente deseja ali no processo de mentoria. Então, essa pergunta, ela combate também, a gente trouxe como segundo conceito, as abstrações, porque essas perguntas, elas geram a autonomia no mentorado. Boa. E que liderar é mais ouvir do que falar, né? Então, desse processo que é muito importante. Como dicas, a gente trouxe para não parar na primeira resposta, porque nem sempre a primeira resposta é a verdadeira, né? Então, a gente precisa se aprofundar, principalmente, já com link para a segunda dica, quando a gente vê que ele está num caso de abstração ou de generalização, porque a gente precisa trazer para o você, né? Para o contexto da pessoa. E como frase inspiradora, a gente selecionou: sem uma boa pergunta, não há lugar para uma boa resposta. Uau! Muito bem, obrigado, grupo 3 aqui. Grupo 4, quem vai? Pergunta de base. Oi, oi, oi. Vai lá, André. Estão me ouvindo? Desculpa. Sim. Tá, sim. tá. Porque eu estou aqui com as telas aqui. Então, Sem nós não problema. conseguimos ler o livro, tá? Então, nós trabalhamos, fizemos um insight aqui e fomos Tá ótimo, é o que temos. os temas. E aí nós trouxemos esses conceitos, né? Somente muito tentando estabelecer, alinhar as expectativas nessa pergunta. Boa. É só o que é de uma forma solta. Acho que é importante, né? A gente ter os limites e ter as expectativas alinhadas, até para poder conduzir ambos, né, de uma melhor forma, fazendo uma reflexão e até um autoconhecimento. Colocamos 2 perguntas, 2 dicas de pergunta que consideramos principais, né? Qual o objetivo, sempre ligado ao crescimento e desenvolvimento, né? Acho que isso é importante, e também se colocar à disposição, que eu acho que é um papel do mentor, é se posicionar como apoio para garantir essa evolução. Então, entender quais são os principais objetivos de crescimento e desenvolvimento e estar ali à disposição do mentorado para poder apoiar nesse desenvolvimento. E, por último, a questão de caminhar juntos. Acho que a frase é deixar claro que o conhecimento, a troca de conhecimento e o crescimento e a evolução, caminhar juntos. Essa a gente deixou como principal aí, inspiração. Obrigado, André. Excelente. Fizemos do limão à limonada. Gostei de ver. Obrigado, viu, André? Valeu. Pergunta 5, a pergunta preguiçosa.
Eu posso falar aqui, Paulo, Vai até lá, se quiser Tiagão. atualizar, eu coloquei a frase ali que a gente ficou foi nos Opa, segundos, nos últimos segundos da. pronto, já atualizei ali. Vai lá. Cara, eu acho que eu acho que todas as perguntas são super válidas assim para tudo, assim, não só para questão de mentoria, né? Até para essa em especial é uma pergunta, eu acho que está muito relacionada com eficiência. Ela ajuda a definir expectativa. Eu uso bastante ela para Excelente. tudo na minha vida. Boa, que É, legal. ter algo de forma clara, objetiva. Eu sou engenheiro, eu gosto de coisas objetivas, assim, né? E o Demarcus trouxe um ponto bem relevante, assim, por ele ter a bagagem na área acadêmica como professor, que tem um cuidado nessa pergunta também, que é para travar o ímpeto de já entregar uma solução. Às vezes, a Excelente. pergunta é como posso ajudar, a pessoa já vai, às vezes tem pessoas que já sabem o que ela vai querer. E aí talvez tomar um cuidado para já não entregar de cara uma solução, entender melhor a demanda, né? E aí o terceiro ponto, acho que é um conceito que o livro traz, é para não se tornar um salvador, porque como posso ajudar? E aí tu vai ser o salvador da pátria. Então é um conceito bem interessante. E aí eu acho que duas dicas aqui. A primeira nas primeiras conversas, talvez não como pergunta de arrancada, isso foi uma coisa que o Demarcus também falou bastante, não tentar usar ela já de início, e sim Boa. depois que já tem as primeiras conversas, entender inicialmente os objetivos, usando as outras perguntas aqui que o livro sugere, até aquelas que a gente conversou agora há pouco, e também aqui um ponto bem relevante que é utilizar para manter o mentorado curioso e reduzir esforço. O reduzir esforço vem muito com a eficiência, justamente a frase do livro que eu deixei ali no final, horas demais do seu dia são gastas fazendo coisas que você acha que as pessoas querem que você Sensacional. faça. Então, assim, eu realmente uso bastante isso na minha vida para economia. É uma pergunta preguiçosa, mas sugiro hoje em dia utilizar aí no mundo do home office, que a gente está distante, né? Entender muito bem a expectativa para realmente fazer com um foco mais otimizado. Muito bem, obrigado, Tiago. Quem vai na pergunta 6? Pode ser eu. Pode ser, então, vai lá, Rafa. É, é porque só tinha eu e mais um na sala. Então, a gente colocou que todas as escolhas envolvem uma renúncia. A pergunta ajuda a tomar uma decisão mais consciente. E a Boa. pergunta dá suporte para a decisão de decisões difíceis. E o que acontece? É uma coisa até que era uma coisa que eu tinha dificuldade, porque às vezes se indispor com as pessoas, às vezes é muito difícil, e às vezes a gente não quer indispor aquele momento, e isso lá na frente gera um tanto de consequências, né? Eu aprendi isso na prática. Dicas a gente colocou também para ajudar na mentoria, né? Ajudar o mentorado a ter um perfil de decisor, De tomar a e decisão. isso, e ajudar na maturidade, porque toda decisão, toda vez que a gente se dispõe, eu tomo uma decisão assim, a gente também faz uma decisão mais madura, né? Então, eu acho que é uma questão de maturidade também. E a frase que a gente colocou, que é: ao dizer sim a uma prioridade, você escolhe aquilo que deixará de fazer. Boa. Obrigado, Rafa. E para Uhum. fechar, a pergunta 7. O que foi mais útil para você? A pergunta do aprendizado. A gente usa bastante essa aqui. Vai lá. Estávamos só em dois, então eu vou fazer meus comentários. É uma pergunta importante para o momento de refletir sobre a vivência na mentoria, a evolução e tudo o que aconteceu. Reforçar os temas mais destacados no encontro Excelente. e provocar a reflexão futura. Trouxemos como dica usar a pergunta no momento certo da sessão, não ficar toda hora assim. Faz sentido para você? Toda hora, do começo ao fim, que começa a Perfeito. ficar muito interessante. Então, no momento certo, à medida certa. E entender se o mentorado, usar também para entender se o mentorado está realmente engajado e conectado com o programa. Senão fica tudo muito superficial. A gente queria trazer aquela frase, né, de que às vezes é melhor a gente trazer as perguntas ao invés de as respostas. A gente escreveu a nossa maneira aqui, mas o que a gente queria deixar Sim, mas era está essa ótimo. frase. Obrigado, Adriano. Muito bom, turma. Eu vou mandar, né, no material para vocês alguns outros comentários contribuindo aí para o que vocês trouxeram. E eu tenho aí com vocês 5 minutos e a gente vai usar os 5 minutos de uma maneira criativa, né, também. Então, eu vou iniciar
para a gente escrever no chat. Não vai dar tempo de fazer uma atividade de sala, mas a gente precisa fazer uma reflexão. Vamos usar a própria pergunta de aprendizado, né? Então, o que foi mais útil para você hoje? Escreva e tem 90 segundos para você aguardar eu dar o enter aqui. Então, a pergunta é a pergunta de aprendizado. O que foi mais útil para você na sessão de hoje? A partir de agora, 90 segundos para você escrever no chat e não dar o enter. Espero o meu convite para dar o enter, assim todo mundo pode ser espontâneo ou espontânea. Vai lá. 90 segundos, cronômetro ligado. Só aguarda ali o convite, por favor. Tudo bem, a turma dos ansiosos ali já está dando enter, não tem problema nenhum. Está valendo ali. A turma da ansiedade ali, falta 30 segundos, mas eu não me aguentei. Mas tá lindo aqui. Tá tudo certo, Rose. Maravilha. Foi o dedo que foi nervoso. Não, e é costume, né? Também não tem problema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá. Pode dar um enter aí pra gente. Muito bem. Turma, então, eu vou recolher todas essas informações. Eu tenho aqui 3 coisas para a gente terminar. Primeiro, acabei de colocar aqui o Mentimeter para você me dar uma avaliação do encontro de hoje. Então, já está aqui o Mentimeter. Eu queria tirar uma foto e explicar qual vai ser o nosso próximo encontro ali para você trabalhar. Então, já enquanto vocês estão ali votando não, estão aí me dando um feedback de como foi o nosso encontro, eu tenho aqui 3 recados para vocês. Primeiro recado, o mais importante de todos. O nosso próximo encontro, você já sabe, ele vai ser no dia 23 de julho, vai ser à tarde. E aqui, gente, eu preparei um estudo de caso super legal para vocês. Então, a ideia é que você leia esse estudo de caso se você é da turma dos ansiosos. Ó, já coloquei aqui no chat o estudo de caso, então você já pode baixar e já começar a ler aí o estudo de caso. Eu usei o modelo de Harvard, está bem legal. Ele pede que você encontre uma solução, mas é um caso curto. Ele traz história de uma mentoria, são nomes fictícios, em 4 sessões, com decisões tomadas muito em cima de toda a nossa construção do primeiro encontro e um pouco do que a gente já via hoje. Não existe um gabarito, a ideia é que cada um de vocês chegue para o terceiro encontro já tendo uma opinião formada, né, mostrando, né, o que está acontecendo, principalmente nessas 3 perguntas. Né? Você vai ver no material que eu coloquei para vocês que é um estudo de caso com muita qualidade. Então, você vai perceber que muitas das coisas que a gente falou aqui, ele traz esse conceito, ele traz essa prática, então ele foi feito com muito cuidado para que você também possa não só aprender, mas você também possa colocar. Então, você vai ver lá o roteiro que ele foi feito. Muito bom. Então, já temos ali 14 votos das pessoas que estão aqui na sala, nós temos 19 pessoas. Eu queria tirar uma foto, momento importante, para você aí. Demarques, se você quiser abrir a câmera, é agora, rapaz, para você sair bonito na foto. A turma está arrumando o cabelo aqui, mas eu não tenho essa necessidade por uma questão estética. Mas você, muito bem, Demarques, adorei que você apareceu ali. Renata, olha para a gente aqui, Renata. Isso. 1, 2 e... Muito bom, turma. Então, antes da gente terminar, queria ouvir de vocês aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu também quero só agradecer e a gente vai para o nosso intervalo, né? A gente volta a se encontrar agora na outra semana. Diga lá, como é que foi o nosso encontro de hoje, turma? Muito prático, tá, Paulo? Eu acho que ajudou muito porque realmente é muito objetivo ali do que a gente pode usar. Então,
tá seguindo, assim, para mim está sendo muito útil, realmente. Hoje foi até divertido ali a brincadeira também do Mente. Então, nota 10. Obrigado, Demarque. Eu achei muito dinâmico. Eu achei que seria mais cansativo, né, por ser um pouco mais longo, mas foi muito dinâmico. Eu gostei muito. Tá de parabéns, viu, pela dinâmica apresentada. Obrigado, Jaqueline. Excelente. Aprendemos a fazer fazendo, Paulo. Ah, legal. Valeu, Hernani. Obrigado. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês. A sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. Eu fico realmente muito feliz de ver o empenho de vocês, a qualidade das perguntas que a gente fez no quiz, que o Demarque até falou, a maioria vocês acertaram. Então, houve uma preparação, ou pelo menos um improviso com fundamento, né? Então, acho que foi muito legal. O livro vai apoiar. E esse estudo de caso, até já coloquei ali para você que está com mais ansiedade, já quer fazer, não quer esperar hoje à tarde o e-mail do Júnior, não tem problema nenhum. Mas o estudo de caso, você vai ver que, lógico, eu construí com a IA, usei o modelo de Harvard, que é aquele que ele traz uma solução e você avalia. Então, você vai ver vários elementos que a gente conversou. E tive ainda o cuidado de usar os critérios de perguntas que vocês fizeram para os convidados e usar dentro do estudo. Então, acho que ficou bem legal, acredito que vai contribuir para vocês, e como é só uma semana, ler o estudo de caso. Minha sugestão, imprima. Para o Tiago, tome um chá gostoso ali, sente na praia, leve uma caneta para você ler, e cada um dentro da sua rotina ali, mas faça com cuidado, porque esse vai ser o exercício do nosso próximo encontro. Um estudo de caso feito exclusivamente para vocês e com base no que vocês trouxeram da primeira sessão. Muito obrigado, uma honra estar participando aqui com vocês. Para encerrar aqui, Júnior, por favor. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de todos. É muito legal, né, de ver que vocês não estão só preocupados nas respostas que vão dar, mas sim também na qualidade da escuta, nas trocas, nas conexões, no estar presente, que é o que a gente está praticando aqui também com o Paulo. No dia 23 é o último dia, né? Mas acredito que a cada encontro vocês estão se sentindo mais capacitados, né, para os momentos individuais que iniciaram em agosto. Qualquer dúvida sobre materiais, sobre acessos, pode me procurar ali. Obrigado, Paulo. E obrigado. Um ótimo dia para vocês aí. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, turma. Já mando à tarde o material, viu, Wilson? À tarde eu mando tudo, que agora vou para minha natação aqui, mesmo na frio de Curitiba. Combinado. A gente vai se esmerar lá. Um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um abraço, pessoal.